bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação precisa de qualidade e em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio é aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, deixe o like no vídeo para ajudar na divulgação e se você puder, a sua prioridade aqui no canal é comentar. Comente sempre o que você pensa, a sua opinião em relação aos assuntos que a gente comenta, não só aqui nos vídeos, mas nas lives aqui do canal também. Sua opinião é muito importante e a gente também vai conseguindo pautar o nosso canal em relação a isso. Bom, pacotão de informações do Grêmio dessa segunda-feira, feriado 20 de setembro, um feriado mais do que saboroso para o nosso tricolor, afinal de contas o Grêmio venceu o Flamengo no Maracanã pelo placar de 1-0, gol do Borja, que ainda perdeu um pênalti, e agora o Grêmio anotou lá 3 pontinhos que não estava no cálculo inicial, se aproximou ainda mais de sair da zona do rebaixamento. Próximo jogo do Grêmio, domingo, 6h15 da tarde, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Portanto, o Grêmio fazendo 2 jogos fora de casa nesse início de segundo turno. Bom, trazer aqui alguns números, falar sobre o Rodrigues, que está tendo seu futuro definido aí na próxima semana, né? Nesta semana, nos próximos dias, e falar também o que o Grêmio já se prepara para o jogo contra o Atlético. Bom, algumas situações envolvendo o jogo contra o Flamengo, alguns números, né? O aproveitamento do Filipão nesse Campeonato Brasileiro em relação ao Grêmio sem o Filipão. O Grêmio com o Filipão tem 11 jogos, sem o Filipão teve 8. O Grêmio tem 6 vitórias, todas essas 6 vitórias elas foram conquistadas sob o comando do Filipão, né? Vale lembrar que quando o Filipão assumiu, o Grêmio tinha apenas 2 pontos. Derrotas 3 com o Filipão, 6 sem ele. O aproveitamento com o Filipão do Grêmio, né, é 61% até agora na competição. Sem o Filipão era 11. A média de gols do Grêmio é de 1 agora e antes era de 0,5. Gols sofridos, a média é de 0,54, ou seja, meio gol por jogo, né, um gol a cada 2 partidas. E antes era de 1,5 gol por jogo. Ou seja, a solidez defensiva do Grêmio está muito melhor, obviamente. Jogos sem sofrer gols, 54% dos jogos que o Grêmio fez com o Filipão, o Grêmio não tomou gol. E antes, apenas 12%. O aproveitamento do Filipão é de 61%, como eu falei antes. E esse aproveitamento, nessa sequência de 11 jogos, é de G4. Ou seja, desde que o Filipão chegou, o Grêmio tem campanha entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Tem um número bem interessante também em relação ao histórico, né, de confrontos entre Grêmio e Flamengo. São 116 jogos até agora, 40 vitórias do Grêmio com 149 gols marcados, 39 vitórias do Flamengo com 141 gols marcados e 38 empates, né? Ou seja, o Grêmio que ficou 10 jogos sem ganhar do Flamengo, conseguiu a vitória e mesmo assim agora é o maior vencedor do histórico desse duelo, né? O recorde de invencibilidade desse confronto ainda é do Grêmio, que ficou 14 jogos sem perder entre 1985 e 1992. Bom, números de lado, números à parte, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse planejamento do Grêmio, não só para esse jogo contra o Atlético Paranaense nesse domingo, mas também para as próximas temporadas. Isso porque tem um jogador que está muito próximo de renovar, que é o zagueiro Rodrigues, o Tonhão, que é hoje o titular da zaga ao lado do Juan. O Rodrigues deve, até o final dessa semana, terminar aí a sua negociação pela renovação de contrato. Ainda não tem muitos detalhes sobre isso, mas o Rodrigues deve renovar o contrato dele. As conversas estão avançando muito bem. O desempenho dele dentro de campo fez com que o Grêmio também acelerasse esse processo. O Filipão confiasse mais no jogador e agora o Rodrigues está muito próximo de renovar. A tendência é de que nessa semana ainda seja resolvido tudo e o novo contrato dele seja registrado lá no BID. A tendência, a informação que a gente tem é que o salário dele seja reajustado em cerca de 300%. Basicamente, 3 vezes mais do que ele ganha hoje, entre 3 e 4 vezes mais do que o Rodrigues ganha atualmente. Lembrando que ele renovou o contrato dele lá em 2019, então tem uma certa defasagem aí em relação ao status do jogador no elenco. O Grêmio deve ter o reforço do Douglas Costa para esse jogo contra o Atlético Paranaense, porque o Grêmio esperava que ele estivesse à disposição no jogo contra o Flamengo, mas acabou não acontecendo. O Grêmio optou por ter um pouquinho mais de cautela e ele deve jogar, deve pelo menos estar entre os relacionados no jogo contra o Atlético Paranaense lá no domingo. Então o Grêmio vai ficar apenas com o Jeromel no departamento médico, o restante dos jogadores todos aí à disposição. Uma notícia boa, o Grêmio pode ter mais um reforço pro ataque, ok? Então, rapidinho essas informações aqui do Grêmio para você já começar a se atualizar nessa semana que vem por aí. Lembrando, o Grêmio tem a semana livre, tem a disputa da Copa Libertadores da América agora nesse meio de semana. O Grêmio tá fora da Libertadores, tá fora da Sul-Americana, então agora o próximo jogo do Grêmio é só lá no domingo, né? Lembrando, o Filipão falou na coletiva dele uma coisa muito importante. O Grêmio, quando o Filipão chegou no Grêmio, ele tinha a estimativa de terminar o primeiro turno, ou seja, terminar os primeiros 19 jogos do Grêmio na competição
com 20 a 23 pontos. O Grêmio fechou com 22, até o Filipão destacou isso na coletiva, né? Então, obviamente que o Grêmio, quando o Filipão jogou, o Grêmio tinha apenas 2 pontos. O Grêmio começa aí a atingir os seus objetivos para primeiro fugir da zona de rebaixamento, para depois começar a olhar um pouquinho mais para cima na tabela de classificação. E você, o que acha? O Grêmio vai escapar do rebaixamento? O Grêmio vai buscar uma vaga na Libertadores? Vai ficar no meio de tabela? Vai ser rebaixado? Comenta aí o que você pensa em relação ao que a gente comentou aqui, números do Filipão, retrospecto contra o Flamengo e também sobre a renovação de Rodrigues, se você concorda ou não com a renovação desse jogador, beleza? Grande abraço, tamo junto, valeu, até a próxima, tchau!